Salve galerinha, estamos aqui novamente para mais um vídeo topzera das galáxias. Hoje vamos assistir um vídeo do Bruno Lucas Pavinato, de um debate que ele teve com uma trans, tá parecendo uma trans, um debate que ele teve com uma trans. É mais o resumo, né, daqui do debate, né? Vamos ver, vamos assistir, vamos ver como foi esse debate, que é um assunto muito polêmico. Então, começando o vídeo, foi! Eu não preciso de um estudo, por exemplo, para provar que 1 mais 1 é 2. Eu não preciso de estudo para provar que a grama é verde. Essa galera que fica tentando distorcer e falar que mulheres trans não têm vantagem sobre as mulheres no esporte, eu coloco no mesmo patamar que a galera da Terra plana. Eles inventam diversos estudos para provar que a Terra é plana, mas a Terra não é plana, a Terra é redonda. Existe diferença entre homem e existe diferença entre mulher. No esporte, homens vão levar vantagem sobre mulheres. E mulher trans não é porque fez uma terapia hormonal que vai reverter todas as vantagens. A vantagem vai existir. Dependendo da base que você utiliza, 1 mais 1 não é 2, querido. Se você usar uma 1 base... mais 1 não é 2. Beleza. Tá? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 não é 4. Homem não é homem, mulher não é mulher. Não foi isso que eu falei. Uma conta de soma. 1 mais 1 é o quê? Depende da base. Uma conta No de soma. bodinho aqui, né, de Qual é a base que você companhia? usar pra O esse que você cálculo? aprendeu na sua escola. 1 mais 1 é quanto? A base que eu aprendi Se eu na minha pegar escola... uma laranja e colocar mais uma Querido. laranja, quantas laranjas eu vou ter aqui? Você vai ter 2 laranjas. Ah, então pronto. A questão toda é que assim, ó, no casamento civil, quando a gente está falando de um contrato entre duas pessoas, o que este contrato entre duas pessoas faz de diferença na tua vida, por exemplo? O que muda na tua vida? E quando só um detalhe, quando você citou casais héteros, existem casais transcentrados heterossexuais que têm capacidade de reprodução. Então, fica um pouco difícil. Aí pode casar. Aí pode casar? Aí é casamento. É macho Então- e fêmea. Então, Casamento é isso. Então, um casal... Eu não tô Macho e eu não fêmea. tenho que tirar direito nenhum da comunidade LGBT, direito de sucessão, de herdar a herança. O meu problema é exatamente com o termo, porque pra mim o termo importa. E pra mim a palavra casamento, até mesmo, por exemplo, você pega a palavra matrimônio. A origem etimológica da palavra matrimônio, ela vem de maternidade, ou seja, da potencialidade reprodutiva. Até o constituinte, ele entendeu, quando a Constituição foi feita, que o casamento era uma unidade de reprodução social. Ou seja, mesmo que, por exemplo, uma mulher não possa ter filho, a potencialidade está ali. Então, o significado das coisas, pra mim, importa. Eu sei que pra a esquerda, ela relativiza muito o significado das coisas. Mas pra mim, esse significado tem importância. E é uma questão também religiosa mesmo. Eu não tenho problema de falar disso. Ah, mas daí religião não é irrelevante. Não é irrelevante. Claro Esse é o que problema. é. Lógico que não. Claro que é. Eu, como religioso, eu tenho o direito de expressar minha fé pública Sim. e de usar a minha fé pra balizar as minhas convicções políticas. Certo. As Então, tuas convicções políticas. As tuas convicções gente ganhar políticas... Peraí. As tuas convicções políticas Peraí. devem ter o poder de balizar a minha vida, sendo que eu não acredito na tua religião? Os seus direitos não, mas a partir do momento Mas que são os meus a direitos. partir do momento que tentam distorcer o que é uma instituição que é importante pra nós vamos ser contra. Se eu me identifico psicologicamente como negro, Certo. quem é você pra julgar que eu sou branco? Você se identificar como uma pessoa preta não muda o fato que essa quantidade de melanina no seu corpo é X. Você olhar para uma pessoa trans e você tentar entender o funcionamento do cérebro dessa pessoa de maneira externa para que você determine o que ela é completamente É a diferente. mesma coisa. Como? Se eu me identifico psicologicamente como negro, Certo. quem é você pra julgar que eu sou branco? Porque a sua... Bem simples. Da mesma forma Bem- que eu não sou negro, uma transexual não é uma mulher, é um homem, biologicamente. Continua sendo. Não entendi. Quantos gêneros tem o intersexo? Quantos gêneros forem necessários Quantos para gêneros tem o representar intersexo? Então vamos lá, vamos ser mais específicos. É que você tá falando Quantos de sexos gênero. biológicos tem o intersexo? Entre macho e fêmea existem mais de Eu 48 vou responder, já que você não quer definições. responder, eu vou responder. Um intersexo, ele possui 2 gêneros misturados. É isso. É masculino e feminino. Exatamente isso. Pessoas intersexo têm características biológicas de macho e fêmea. Sim, porque só existe macho e fêmea. Certo. Em países hinduístas, você não tem, por exemplo, o desenvolvimento dessa noção de indivíduo. Por que não existe esse desenvolvimento? Porque o deus hinduísta não é um deus personalíssimo, não é um deus que é uma pessoa. Como na civilização ocidental nós enxergamos Deus como uma pessoa, esse conceito de indivíduo que nós enxergamos em Deus passou a ser enxergado também entre os homens. Então passou-se a definir e a defender os direitos dos indivíduos. Isso é o cerne do surgimento do conceito de direitos humanos. Não é à toa que em outros países sem inspiração cristã, o conceito de direitos humanos... Até agora, Lucas, A né? Revolução Iluminista... Lucas Pavanato tá falando mais, né? Precisamente esse conceito. Porque tá falando mais. Noção que Porque tem tá- embasamento cristão. Os primeiros deixa- iluministas, John Locke, ele era um cristão. Convidado a falar um pouco, né? eram Senão pessoas não que vira um tinham debate, cristãs que vira um colocaram essas monólogo. convicções, E somente por conta das suas raízes cristãs, esse conceito se desenvolveu. Então, se você usa os direitos humanos hoje para defender os direitos LGBTs, porque existia um cristianismo antes
antes de você e você tem que ser grato. É que na verdade tá desenrolando melhor, né, na verdade. Mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu vou discordar Você de não é ti grato porque... ao cristianismo. Óbvio que não. Óbvio que não? Óbvio que não. Liberdade religiosa? Me fala uma sociedade ao redor do mundo onde os LGBTs têm mais liberdade e que não teve inspiração cristã na sua fundação. Me mostra uma. Sabe qual é uma sociedade que Vamos tem lá. uma base muito boa para pessoas LGBTs, para aborto e para maconha? Fala. Você sabe, né? Fala. Israel. Sim. Certo? Israel tem majoritariamente uma religião abraâmica, né? Judaico-cristã. Judaico-cristã. A gente também tem o conceito de pessoa. É judaico-cristã. Sim. Não é cristã lá. Se a gente for para Israel agora... Não, a eles maioria são do judeus. povo- Mas o judaísmo inspirou legal. o quê? O judaísmo é o pai de quem? Certo. Ah. A Torá é o livro base do Velho Testamento. Sim. Só E que é o pai lá do não quê? é cristão. É o pai do cristianismo. Só que lá não é cristão. É o pai do Tanto que eles cristianismo. não acreditam no teu Deus. É o pai do cristianismo. O conceito iluminista, ser o iluminista pai, de olha- direitos humanos que eles usam não é um Não, conceito só um judeu. pouquinho. É um conceito que surgiu no ocidente cristão. Só um pouquinho. Ser o pai da tua religião não torna aquela religião bom. próxima da tua. É próxima? Aquela Lógico religião, que é próxima. aquela religião é anterior à Monoteísta. tua. Pra começo de conversa, monoteísta. Mas aquela religião é anterior à tua. Então, ótimo. E por isso eu tenho lá- respeito e sou grato ao judaísmo. Legal. E lá... Da mesma forma que você devia e ser lá grato ao todas cristianismo. as coisas... A partir do momento que você cria uma criança em desconformidade com o sexo biológico dela, você está afetando um indivíduo que ainda é irresponsável e deve ser protegido pela sociedade. Dessa forma, eu como um cidadão, como uma pessoa que tem empatia, eu vou me colocar sempre a favor dessas crianças. E contra a agenda que vocês defendem, que contra vocês como pessoas eu não tenho nada contra. Eu tenho contra a agenda, eu tenho contra a ideologia. E essa ideologia eu repudio. Criança deve ser preservada em sua integralidade. A melhor forma de você criar uma criança é segundo o próprio sexo biológico. Até porque você não... Nesse ponto, nesse caso eu tenho até um ponto de concordância com ele, né? No momento que começa a envolver crianças, eu falo de fora, tão de fora. No momento que começa a envolver crianças, eu fico meio, sabe? Concordou aqui comigo? 80% dessas crianças Assim, lá na frente, isso elas sim. vão falar, pô, eu me identifico com o meu próprio sexo. Daí você criou a criança a vida inteira em um sexo oposto e acha que isso não vai ter nenhum impacto psicológico. Certo. Ela não vai ter nenhum problema com ansiedade, com depressão por causa disso? Essa é Esses ataques à mente das crianças que vocês querem que seja feito, eu sou contra. Que engraçado que você cita os ataques, mas os ataques não partem da comunidade LGBT, né? É lógico que partem. A Lógico que partem. comunidade A partir do LGBT momento que ataca a vocês estão comunidade incentivando LGBT. e numa parada gay você Peraí, coloca peraí, criança trans, você está defendendo que crianças sejam atingidas por essa ideologia. Não foi isso que eu falei. Você está citando os ataques que essa criança pode sofrer com depressão, não sei o que, tarará, tarará. Esses ataques não partem da comunidade LGBT. Parte da comunidade LGBT, sim. A Não a comunidade LGBT, não. ataca. Ó, deixa eu só fazer uma diferença clara aqui pra não ficar. Existem os LGBTs, que são as pessoas que têm uma sexualidade diversa da minha, e existe o movimento LGBT, que é um movimento ideológico. E daí nem todo mundo que é LGBT precisa concordar com as pautas LGBTs. Certo. Que são pautas que vocês defendem, mas tem pessoas homossexuais que defendem pautas diferentes. Por exemplo, Certo. Holiday, meu amigo, homossexual, mas concorda em quase tudo comigo, né, quando se trata dessas pautas. Então, é interesse quando eu político. falo dos LGBTs, eu tô falando desse movimento, não tô Certo, falando dos LGBTs. Mas a comunidade LGBT, ela não vai pegar e vai olhar uma criança que foi lá e disse pro seu pai que é uma criança trans, que na verdade a criança não vai falar assim, a criança vai falar de outra maneira, mas aí é outra história. E essa criança está fazendo acompanhamento, e aí esta criança sofre ataques. Esses ataques não partem da comunidade LGBT. Se a maioria da sociedade, eu acho que você concorda com o dado de que Criança tem que ser criança, né? Você concorda com isso, imagina. Se diz cristã, né? Porque a maioria católicos é católico não praticante, não é Mas cristão. católico é cristão, evangélico é cristão, tem uma Concordo. série de definições. Tem uma cultura influenciada Tudo pelo bem. cristianismo. Exato. Se a maioria dessa população é cristã e a comunidade LGBT não é quem ataca essa... Eu acho que criança não cabe no mesmo discurso dessas ideologias que está tendo, né? Tanto como de um lado como do outro, né? Criança tem que ser criança, tem que viver como criança, tem que brincar, estudar, essas coisas. Não tá no meio dessas brigas que está tendo aí, né? Criança, se ela transicionar ou destransicionar, quem é que ataca? Pais LGBTs que estão criando os filhos em desconformidade com o sexo biológico estão atacando crianças inocentes. Como? E eu sou contra esse ataque. Como? Você criar uma criança em desconformidade com o sexo biológico é um atentado contra a mente dessa criança. E eu sou contra isso. Mas E com outra, que base é isso? É uma negação. Com que base? Se 80% lá na frente depois vão se identificar com o próprio sexo biológico, Certo. você criou ela em um sexo desconforme com aquilo que ela é. Vo- Isso não vai ter impacto no Tá, psicológico de uma criança que está se formando? Ó, você criou Lógico ela, que vai ter. Você criou ela com uma
expressão de gênero diversa dela. O que Isso não tem impacto. Peraí, o que essa criança muda durante a sua fase de desenvolvimento é a sua expressão de gênero. Então, eventualmente, a criança vai se identificar, vai se representar por um outro nome, vai cortar o cabelo, vai deixar o cabelo crescer, vai usar roupas X ou Y, de acordo com o que faz ela estar confortável no corpo que ela tem. Uma criança tem condição de definir isso. Eu sou contra, eu sou super contra alguém chegar e falar assim. Pronto, agora é outra, agora é outra. Os evangélicos são todos homofóbicos. É um absurdo. Não, é um absurdo. É porque pra nossa fé, homossexualidade, transexualidade, quando praticada, é um pecado. O evangelho, ele prega negar-se a si mesmo. Então, é negar exatamente, às vezes, alguns impulsos primitivos. Fala. Eu queria dizer pra vocês aqui que, independente das divergências políticas e da forma como a gente interpreta a transexualidade, etc., que eu não tenho o direito, enquanto cristão, de não amar vocês. Porque meu Deus, ele entregou o próprio Filho para morrer por vocês. Então, se Deus se dispôs a morrer por vocês, se ele se dispôs a entregar o próprio Filho, quem sou eu como discípulo dele a não amar vocês? Então, apesar de todas as divergências, eu quero dizer que eu amo vocês e todas as pessoas LGBTs, apesar das divergências, e que eu espero que o amor de Cristo ele possa tocar você sempre que possível, que as verdades do Evangelho elas possam tocar você sempre que possível, e sempre que você tiver um problema, tiver uma dor, pode contar com as minhas orações, porque eu estarei orando por você. Um beijo, tchau! Tchau, tchau. Ai, eu me emocionei muito. Salve, então. Então é isso, né? Mais um vídeo acabando. E sobre o debate eu achei interessante porque manteram o respeito, né? Cada um pôs aquilo que acreditava, da forma que acreditava, que achava certo. Mas o mais importante que eu achei foi o respeito, né? De não ter aquele debate que ultimamente tá tendo, que é um atacando o outro, jogando pedra, brigando, gritando. Os três ali, os dois que ficaram mais ali, né, debatendo, ficaram num tom agradável para você ouvir, que apesar que foi só um resumo, né? E é isso, né? Comenta o que vocês acharam, curta, compartilha, siga a gente aí, dá essa ajuda pro irmão que tá começando. E tamo junto, até a próxima. Fui!